Uma declaração do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, provocou críticas de historiadores aqui no Brasil e no exterior. O ministro disse que dois regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, eram de esquerda. A declaração foi dada em uma entrevista numa rede social. O ministro das Relações Exteriores disse que o fascismo e o nazismo foram movimentos de esquerda. Uma coisa que eu falo muito, né, que é muita tendência da esquerda, né? Ela pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma numa coisa ruim. Que acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários, né? Por isso que eu digo também que, quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda, né? É a primeira vez que Ernesto Araújo fala isso como ministro de Estado, mas ele já tinha dito algo semelhante antes de ser indicado para comandar o Itamaraty. Em um artigo escrito em 2017, Araújo disse que o nazismo e o fascismo são pensamentos de esquerda. Ernesto Araújo escreveu que, na década de 1920, o socialismo se dividiu em duas correntes, uma que permaneceu antinacionalista e outra que, para chegar ao poder, na Itália e na Alemanha, sequestrou o nacionalismo, deturpou e escravizou o sentimento nacional genuíno para seus fins malévolos, gerando o fascismo e o nazismo. O artigo ficou mais conhecido durante a campanha eleitoral do ano passado. Em entrevista ao jornal O Globo, em setembro, o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Wichel, afirmou que é uma besteira argumentar que o fascismo e o nazismo são movimentos da esquerda. Isso não é fundamentado, é um erro, é simplesmente uma besteira. E concluiu: o Estado alemão tem a missão de informar sobre o nazismo, para nunca mais deixar nada parecido acontecer na Alemanha ou no mundo. Peter Carrier é pesquisador na Alemanha e autor de um relatório da Unesco sobre o Holocausto. Ele disse ao Jornal Nacional que é historicamente incorreto associar o nazismo como um movimento de esquerda e que na própria fundação do movimento nazista, nos anos 20, eles já se declaravam contra o marxismo e contra a União Soviética. Segundo o pesquisador, a fala do ministro contribui para falsificar a história. Essa historiadora especializada em fascismo e autoritarismo da Universidade NYU, em Nova York, disse que o ministro tem que reler os livros de história, que faz parte da estratégia de determinadas correntes políticas adotar uma versão que seja mais adequada aos seus interesses, e que dizer que esses movimentos são de esquerda é simplesmente um absurdo. Esse historiador da Universidade de Brasília disse que falar que o nazismo é um fenômeno de esquerda é uma fraude. Uma fraude intelectual e uma releitura completamente equivocada da própria história. É como se fosse negar o fato histórico que aconteceu na Alemanha nos anos 30 e nos anos 40. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o nazismo se justifica como a oposição mais vigorosa ao socialismo, à esquerda, ao comunismo. No caso da política externa, isso é extremamente perigoso, porque mostra ao mundo uma visão sectária, radicalmente sectária do Brasil, o que não é bom para o país. Nós procuramos o ministro Ernesto Araújo, mas ele não quis responder às críticas dos pesquisadores.